Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente dar continuidade à nossa série, para fecharmos esse 2025, irmos para 2026 firmes e fiéis às Escrituras Sagradas. Nós vamos dar continuidade ao nosso episódio número 2, referente a Deus, ano velho, feliz ano novo. Vamos levar quem para esse novo ano? Quem? Vos pergunto, Cristo Jesus. E nesse dia de hoje nós vamos examinar o caminho antes de avançar. Lembra que ontem nós começamos pelo top 10? Hoje nós vamos para o nível 2. Nós vamos examinar, verificar se aquele caminho que nós estamos prosseguindo, que nós estamos seguindo, se realmente é do Senhor, se não é do Senhor, se esse caminho me leva a uma coisa boa, se me leva à destruição. Então, vamos iniciar. Antes de construir algo novo, é preciso avaliar o terreno antigo antes. Ou seja, nós vamos olhar para dentro de nós antes, né? Para ver se vamos ter condições de sustentar aquilo que vem novo e também verificar se existe alguma erva daninha, alguma coisa podre, para a gente poder arrancar e retirar das nossas vidas. Na nossa caminhada, na nossa trajetória da nossa vida, eu, no auge dos meus 40 anos, tenho muitas coisas a retirar da minha vida, muitas coisas a retirar, muitos espinhos que venho acumulando ao longo desses 40 anos. Muitos já foram retirados, mas ainda resta algumas sujeirinhas. Sabe aquele cantinho que a vassoura é difícil de encaixar para retirar, aquela poeirinha que fica ali no cantinho da parede que a gente precisa retirar? Então, são esses defeitos especiais que a gente precisa, de pouquinho em pouquinho, ir retirando. Uma ilustração: a estrada com placas invisíveis. Imagine alguém viajando para um destino muito importante. No início da estrada, há uma placa escrita: examine o caminho antes de seguir. A pessoa, ela ignora, confiante em sua própria intuição, e avança. Com o passar do tempo, percebe que a estrada ficou escura, estreita e perigosa. Não porque começou mal, mas porque não avaliou por onde aquele caminho a levaria. Agora imagine outra pessoa que para, analisa o mapa, observa as placas e pergunta a quem conhece o trajeto, mesmo começando longe do destino correto. Ela escolhe mudar de rota e, passo a passo, se aproxima do lugar certo. Assim são os nossos caminhos. Não basta começar bem, é preciso permanecer no caminho que conduz a Deus. Ou seja, vamos caminhar e na nossa caminhada, nessa estrada da vida, nós vamos encontrar rotas que muitas das vezes não nos levam ao Senhor, porque não olhamos aquela placa dizendo: observe o caminho. Porque muitas das vezes o caminho ele pode conduzir a coisas que são agradáveis aos olhos, mas que, na verdade, nos leva à perdição. Vamos verificar aqui. Eu trouxe 2 exemplos bíblicos de pessoas que era de Deus, mas se desviou, e pessoas que não era e se voltou para o caminho correto. Aqui o primeiro exemplo nós temos o Master, rei Saul. Esse cara ele só fez marmotagem. Coitado desse homem. Com suas escolhas, ele escolheu coisas que não o levavam a Deus. Ou seja, quando a gente escolhe nosso próprio caminho e não se amolda à verdade das Escrituras, é isso que acontece. Vamos lá. 1 Samuel 13:14. Mas agora o seu reinado não permanecerá.
o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Ou seja, Saul havia consultado oráculos, havia feito coisas que não eram agradáveis a Deus, né? Como o exemplo de ontem, ele mesmo viu que Samuel estava demorando, quis queimar o holocausto lá no lugar de Samuel, só estava fazendo besteira, só besteira. Então, devido a isso tudo, Deus viu que a dependência de Saul não era nele, não era em Deus, mas sim na sua própria vontade, nas suas próprias decisões. E Deus, ele quer que fiquemos enraizados, que fiquemos dependentes dele, que a nossa dependência não dependa da nossa, claro, quem escolhe estar com Deus. Vamos separar isso, né, minha gente? Porque tem pessoas que escolhem estar com Deus e pessoas que escolhem não estar com Deus. Se você escolhe não estar com Deus, é você com você mesmo. Compre teu barulho. Agora, se você busca estar com Deus, meu filho, se você busca Deus, se você quer o conselho de Deus, se você quer a amizade de Deus, por que você vai se debruçar no seu próprio entendimento? Se todas as escolhas que você fez até agora só te levaram à ruína. Tá me entendendo? São coisas que a gente precisa examinar, observar e ver. Pô, isso aqui não deu muito certo quando eu era do mundo. Para que eu vou continuar fazendo agora que eu tô com Deus? Tá entendendo? São coisas que nos levam a pensar, a refletir e que nos fazem permanecer no caminho do Senhor. E é isso. Agora, se você insiste em carregar uma mala que não é sua, em prol da sua teimosia, compre teu barulho também, meu irmão. Compre o seu barulho também. Então você não precisa de Deus. Concorda comigo? Aqui, gente, eu falo papo reto. Não tem curva. É direto, porque eu falo para vocês e falo para mim. Eu estou olhando para vocês e estou olhando para mim também. Quando eu olho para cá, eu olho para mim. Quando eu olho para cá, eu olho para vocês. Desde quando eu assumi a vida em Cristo Jesus, eu tive que me posicionar. E o meu posicionamento me levou a retirar coisas que me levaram à ruína. Decisões que me levaram à ruína. Se eu quero estar com Cristo, para que eu vou andar sozinho? Se eu tenho as escrituras para pedir conselho e pedir ajuda. Tenho a Bíblia, tenho irmãos mais experientes que podem me ajudar, com palavras que vão me direcionar. Tenho irmãos que são conhecedores das escrituras sagradas, que eu sento com eles e eu falo, meu irmão, ó, eu estou querendo seguir esse caminho aqui. O irmão chega e fala assim, Natália, ó, esse caminho aqui, a curto prazo, vai ser legal, mas a longo prazo vai te levar à ruína. Então, o que você prefere? Estar com Cristo ou ceder às vontades da sua carne? Aí eu peso na balança e fico, a vontade de Deus é maior. E é isso. Saul foi escolhido por Deus, ungido profeticamente e recebeu orientação clara. No entanto, começou a agir por sua própria vontade, por impulso. Passou a temer mais pessoas do que a Deus. Desobedeceu ordens diretas do Senhor, como descrito lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 13 ao 15. Começou a fazer holocaustos, começou a consultar oráculos, a pessoas que tinham outras crenças, outras. Como é que eu posso dizer? Outras crenças, outras formas de. Como é que eu posso dizer? De buscar a sua própria vida, né? Saul, ele não examinou seus caminhos. Ele queria resultados rápidos, aprovação humana e controle da situação. Ele preferiu agradar a homens do que agradar a Deus. Nós temos um exemplo no Novo Testamento de Paulo que eu uso muito para a minha vida.
quando eu estou fazendo algo para o Senhor. Vamos deixar isso bem claro. Quando eu faço coisas voltadas para o Senhor e que eu tenho respaldo bíblico, eu não faço nada da minha cabeça. Eu faço tudo com respaldo bíblico. Eu falo assim, igual Paulo: acaso estou eu buscando agradar homens? Se eu quisesse agradar homens, eu iria para o meio dos homens, mas eu quero agradar a Deus. Então eu vou no rumo diferente. E é isso. Saul, se ele quisesse agradar exclusivamente a Deus, ele seria rei até o último momento de sua vida. Mas procurou agradar a si mesmo, agradar aos homens e a deixar de fazer a vontade de Deus. Deus, ele não é um controlador. Deus não é controlador. Mas ele quer ver a nossa dependência na sua vontade. É diferente. Quando mostramos que antes de fazer qualquer coisa, nós nos colocamos à disposição de Deus, nos colocamos que queremos fazer a vontade dele, Deus fica feliz. Não, como eu disse, que ele seja um controlador, mas ele nos ama e por nos amar, ele quer ver a gente progredir. E é isso. O problema não foi errar uma vez, mas persistir em um caminho que o afastava da vontade de Deus, mesmo tendo sido escolhido. Uma lição que podemos aprender: nem todo caminho que começa em Deus permanece em Deus. Se deixarmos de obedecer e examinar essas motivações, examinar o motivo do nosso afastamento de Deus. Deus, ele não quer que nos afastemos dele. Por isso é que ele deixou as escrituras sagradas, que é justamente para a gente se moldar de acordo com aquilo que ele deseja. E é isso. Eu costumo dizer que parece meio radical, que é o seguinte: está escrito, eu sigo. Não está escrito, eu não sigo. Nós temos agora o exemplo de alguém que não era de Deus, mas escolheu o caminho certo, escolheu estar com Deus. O exemplo de hoje é Zaqueu. Lucas 19, versículo 9. Jesus fala para o próprio Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. No contexto, Zaqueu ele era um chefe publicano, considerado traidor e pecador, rico por meio de práticas injustas, alguém longe de Deus espiritualmente falando, mas ele fez escolhas decididas. Ele quis ver Jesus. A história diz que Zaqueu subiu em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Jesus estava passando. E Jesus escolhe estar com Zaqueu. Nossa. Eu imagino Jesus passando aqui na minha rua e eu tentando vê-lo. E ele falando: Natália, hoje eu vou passar a noite na sua casa. E eu preparar minha casa toda para Jesus entrar. Ele e os seus apóstolos. Nossa. É muito bom. Lucas 19, versículo 3. Ele quis ver Jesus. Ele superou o obstáculo, subiu na árvore, recebeu Jesus com alegria, examinou a sua vida, ele fez uma autoanálise. Jesus não falou para ele qual era o erro dele. Jesus não apontou para ele, assim como você e como eu. Jesus não precisa apontar o nosso pecado. Jesus ele não faz isso de forma nenhuma. Jesus ele não aponta o nosso pecado. Nós é que fazemos uma autoanálise e vemos o quão podres somos. E o quão precisamos de Jesus para nos moldar, nos modelar e nos modificar. Precisamos de Jesus para ontem.
Esse mundo precisa de Jesus para ontem. Você precisa de Jesus para ontem. Corre enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda estamos nesse mundo. Depois, quando Jesus voltar, não adianta. Me, me, me leva. Não adianta. Jesus, ele é bondoso e misericordioso, mas ele sabe a intenção do seu coração, assim como ele sabe do meu. Zaqueu, ele examinou a sua vida. Ele olhou para dentro de si e viu que aquilo que ele fazia, de cobrar impostos, de muitas das vezes cobrar multiplicado, dobrado das pessoas para se satisfazer, não era certo. E ele respondeu para Jesus em Lucas 19, versículo 8: devolvo 4 vezes mais a quem eu defraudei. Zaqueu analisou o caminho que ele estava seguindo e decidiu mudar a sua rota, indo ao encontro de Cristo. Não importa de onde você vem, mas por onde você decide ir quando confrontado com a verdade. As Escrituras Sagradas, ou a Bíblia, ela serve como um manual e um livro de correção, para nos mostrar qual é o caminho que realmente devemos seguir. Se vamos seguir o caminho de Saul, buscando a nossa própria satisfação, a satisfação dos outros, ou se vamos fazer como Zaqueu, buscar agradar ao nosso rei, ao nosso mestre, ao nosso amigo, ao nosso irmão, a Cristo Jesus e a Deus. Agradando a Cristo, vamos agradar a Deus. Agradando a Deus, nós vamos agradar a Cristo. Entendeu qual é a fusão? Versículos chaves. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Zaqueu examinou a sua caminhada, a sua jornada, e conseguiu identificar aquilo que ele tinha de pior. E pediu a Jesus Cristo: eu devolvo em dobro tudo aquilo que eu retirei, que eu defraudei, que eu fiz mal, que eu causei às outras pessoas. Só uma autoanálise vai nos tirar dos nossos maus caminhos e vamos conseguir voltar para a rota de Jesus Cristo. Salmos 119, versículo 59. Refleti nos meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos, ou seja, voltei os meus passos para o Senhor, voltei para o caminho de Deus. Porque eu examinei, é para você olhar, observar em você mesmo. O problema não está no outro, o problema está em você. O dia que você entender isso, 90% dos seus problemas vão ser encerrados. Porque você não vai mais passar a enxergar o problema que o outro tenta te causar. Mas você vai absorver a lição que aquilo ali tem para te passar. Todos nós temos algo ou alguma coisa para aprender. A vida, ela nos ensina muito. E as pessoas, principalmente. Sabe aquela pessoa que fica ali no seu pé, te perturbando, enchendo a tua paciência? É para a glória de Deus. Aprenda com o que aquela pessoa está querendo te ensinar. Talvez paciência, talvez amar, talvez se moldar de acordo com a palavra. Tudo tem um propósito. Lembra do espinho na carne de Paulo? Que ele fala lá em Coríntios e também fala em Gálatas? O espinho na carne de Paulo foi algo que veio para tentar desestabilizar Paulo. E qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta. Ou seja, a partir de hoje, no dia de hoje, a graça de Cristo Jesus nos basta. Não é o outro que vai influenciar nas minhas ações. Não é o outro que contribui para as minhas ações. Minhas ações dependem de Cristo Jesus, não do outro.
Sou transformada por Cristo. Então eu não posso mudar quem eu sou em Cristo, porque o outro está me ferindo, o outro está me magoando, o outro está acabando com a minha paciência. Lembra no início? Nunca é sobre o outro. É um relacionamento entre você e o Pai. É direto, não tem curva. E é isso. Quantas vezes você vai dar murro em ponta de faca até você ver uma fratura exposta que vai te machucar e você vai ter que se curar. Nunca foi sobre o outro. Sempre é sobre você e Deus. Você e Deus. 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Ou seja, examinando-nos a nós mesmos. Zaqueu foi um grande exemplo de autoanálise. Ele enxergou nele aquilo que ele precisava retirar. E isso é você e eu que precisamos fazer diretamente com o nosso Pai. Só você sabe o pecado que você tem e que você precisa, junto a Jesus Cristo, retirar. Nunca é sobre o outro. Sempre é sobre você e Deus. Provérbios 4:26. Reflita bem nos caminhos por onde anda, e todos os seus passos serão seguros. Lembra da ilustração? Se aquela pessoa tivesse examinado a placa que dizia para olhar para o caminho, ela nunca teria se desviado ou chegado em estradas ruins. Assim funciona comigo e com você, meu irmão. Quando seguimos o caminho do Senhor e examinamos as Escrituras Sagradas, que é o nosso caminho, está revelado em Cristo Jesus, não tem como o nosso caminho dar errado. Se permanecermos, tem esse porém, que é a condição, né? Se. O se é uma condição. Devemos permanecer firmes a quem realmente vai nos ajudar. São as Escrituras e Cristo Jesus. Escritos em momentos de arrependimento e correção. Examinar não é culpa, é realinhamento. O texto chama o povo a voltar ao Senhor, não apenas a mudar hábitos. O que deu errado no meu último ano? Faça essa pergunta para você. O que você viu que no seu último ano não deu muito certo? Escolhas, caminhos, pessoas. Que no seu último ano você percorreu e que não deu muito certo, que deu de errado. O que precisa ser abandonado? Reflita, pense, veja o que você precisa retirar da sua vida, o que você precisa fazer com que saia do seu caminho. E examine aquilo que precisa ser fortalecido. O que eu preciso fortalecer na minha vida. A autoanálise, o examinar-se, não é para nos condenar, mas para nos transformar e nos amoldarmos ao padrão de Deus. Antes de prosseguir, pergunte-se: este caminho me aproxima ou me afasta de Deus? Essas decisões fortalecem minha fé ou enfraquecem o meu relacionamento com Cristo? Estou seguindo por direção divina ou apenas por desejo pessoal? Entrar em um novo ano não significa automaticamente estar em um novo caminho aprovado por Deus. Caminhos precisam ser examinados, não apenas desejados. Que escolhamos ser como Zaqueu, que mudou a rota ao encontrar Jesus Cristo, e não como Saul, que mesmo conhecendo a Deus, insistiu em caminhos que o afastavam da sua vontade. Se o caminho não leva a Deus, por que segui-lo? Faça essa autoanálise
E você vai ver quanta coisa precisa ser retirada e quanta coisa precisa ser modelada na sua vida. Quem não avalia o passado, repete os mesmos erros, dia a dia, a dia, a dia, dia, mesmos erros. Como disse Salomão, né, em Provérbios 16, versículo 25, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduzem à morte, morte física e principalmente espiritual, quando nos afastamos do caminho do Senhor. Esse texto ele nos ensina que nem tudo que parece bom ou correto aos nossos olhos realmente vem de Deus. A sabedoria humana ela é limitada. Por isso precisamos examinar nossos caminhos à luz do Evangelho, da palavra de Deus e da vontade do Senhor, buscando direção nele antes de tomar qualquer decisão. Para esse novo ano, para esse 2026, hoje, a partir de hoje, eu começo a examinar a mim mesmo e a verificar aquilo que não é bom para retirar e aquilo que vem do Senhor, ó, catar, nem que eu vá caindo, catando cavaca, mas eu vou catar e vou viver. Porque o diferencial de Zaqueu não foi só falar que ele faria, mas ele fez, ele devolveu tudo aquilo que ele havia retirado das pessoas. E é isso. Se no dia de hoje você tem que pedir perdão a um irmão, peça. Se no dia de hoje você tem que agradecer a Deus mais pela sua vida, agradeça. Se no dia de hoje é agradecer a um irmão porque ele te ajudou, agradeça. Se é dizer eu te amo, gente, eu te amo é importantíssimo. A gente não sabe quando vai ser o último dia da minha vida e o último dia da outra pessoa. Então, enquanto você estiver vivo, enquanto a outra pessoa estiver viva, diga todos os dias que você a ama. Todos os dias. Dê um abraço em alguém, sorria para alguém, peça conselhos a alguém, mas não permaneça parado, enraizado. Não somos árvores para ficarmos presos no mesmo lugar, mas somos filhos de Deus, servos de um Deus Altíssimo, que tem um lindo caminho para nossas vidas. Então, prossiga para o alvo, aprenda de Jesus todos os dias e viva como ele. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque esse ano de 2025 aprendi muito e tenho muito ainda a aprender no meu 2026. Vá comigo, Senhor, em 2026. Tome conta do meu ser e da minha vida em todos os momentos, Pai. Que eu não viva mais para mim, mas que eu viva inteiramente, intensamente para o Senhor. Que eu te busque, assim como Zaqueu te buscou. Zaqueu te buscou com toda a força, com tudo aquilo que restava na vida dele, a sua vida, a própria vida. E ele encontrou com o Senhor. E quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, a gente não fica mais do jeito que a gente está, vivendo a nossa vida, fazendo as coisas do nosso jeito. Nós vamos procurar agradar o nosso Mestre, que é o Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Pai, pelas coisas que o Senhor me mostrou e que o Senhor ainda vai me mostrar que precisam ser retiradas da minha vida. Erros, pecados, falhas que com o Senhor nós vamos ter direcionamento e direção, Pai. Muito obrigada. Toma o dia de hoje em tuas mãos, perdoe nossos pecados e nos ajude. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.